lá, obrigado, professor, para o nosso segundo bloco, então. Vamos lá, vamos caminhando. Então, pessoal, aqui nós temos aqui a arrecadação dos recursos para a campanha eleitoral e as formas permitidas mais utilizadas. Então, nós temos aí os recursos próprios do candidato, o autofinanciamento, doações de outros candidatos, doações financeiras estimáveis de pessoa física, repasse de partido político, no caso temos o fundo partidário, o FEFC, ou recursos privados, também o partido pode, financiamento coletivo ou vaquinha virtual, que está permitido desde o dia 15 de maio, está em andamento, então alguns candidatos que se arriscaram a fazer o financiamento coletivo já estão arrecadando, então tem que tomar muito cuidado, né? Porque quando o candidato ele cria ali a página do financiamento coletivo, ele entra no radar do Ministério Público, né? Porque é questão de fazer campanha antecipada, então isso é gravoso. Na hora. Tomar cuidado. E temos a promoção de eventos, possibilidade, rendimentos de aplicação financeira. Os recursos financeiros aportados na campanha, o profissional da contabilidade precisa ficar atento, né, porque é ele que é responsável, não para levar o recurso para as contas, né, mas sim para fiscalizar, auditar esse recurso, né. Então, às vezes, o profissional da contabilidade, ele não tem, né, ele não sabe, ele não consegue, muitas das vezes, saber aquela fonte, mas tem alguns meios, nós vamos falar um pouco mais adiante, que ele pode se precaver também, né, de ter cuidado com essas fontes lícitas, né, que deverão ingressar nas contas do candidato, porque as sanções são gravosas. Nós temos as formas permitidas de ingresso desses recursos nas contas, né. Então, além das outras modalidades, transferência identificada, então sempre os valores ali a partir de R$ 1.064,10, tem que ser por transferência identificada, cheque nominal cruzado. Enfim, o cheque tem ainda, algumas pessoas têm dúvida, né, qual é a data que você deve contar às 72 horas, é a data do crédito em conta, que ele é compensado, e não a data do cheque, né. E aí nós temos a novidade, né, que é o PIX, né. Houve uma consulta do Diretório Nacional do PSD e o plenário do TSE validou, de forma afirmaram, né, responderam de forma afirmativa, que poderão, os partidos poderão, e notadamente os candidatos também, né, porque o PIX é uma transferência eletrônica. Nós sabemos que vai ser um desafio, né, controlar isso, né, porque tem que ser chave CPF, CNPJ, no caso, se receber de candidato. As informações devem ser enviadas, né, no máximo em até 72 horas. E aqui ter cuidado com os ingressos de recursos provenientes de fonte vedada e origem não identificada, porque nós temos aqui, ó, se for comprovado que o candidato foi beneficiado, ainda que de forma temporária, do uso do recurso, né, fonte vedada ou RONE, poderá levar à reprovação das contas e apuração de outros ilícitos. Aqui no caso, né, eles poderão incorrer no artigo 30A da Lei das Eleições, por captação ilícita de recursos, poderá responder por abuso de poder econômico, no artigo 22 da Lei Complementar 64/90, poderá ter o mandato impugnado, né, está na Constituição Federal. Aqui eu deixei os links, né, quem tiver curiosidade, quiser ler essa consulta, né, o teor completo dessa consulta, poderá fazer também. Professor, lembrando só que o PIX, pessoal, é só com CPF ou CNPJ, mas lembrando que doações para os candidatos só podem ser efetuadas com CPF, tá? CNPJ é só para PIX do partido, quando vem dinheiro do partido. Se vir um CNPJ de uma empresa, tá? Uma empresa privada, né? É fonte vedada, tá? Então, não podemos receber dinheiro com CNPJ desde que não seja de partido político, ok? Isso, certo, professor? Obrigado, Márcio, com certeza. E aí, isso vai ser um desafio justamente por isso. Por quê? Às vezes a pessoa física vai fazer a doação e ela ali pode, vamos pensar assim, ela vai doar, no caso o candidato, né, vai passar ali o seu CNPJ, né, e vai ter que escolher uma conta, porque por enquanto, né, porque hoje só é possível chave, você não pode ter a mesma chave em 3 contas, né, não é possível isso. Até mesmo porque a conta, o CNPJ é o que estará vinculado à conta de campanha, né? Porque no CPF Exatamente. dele vai ter as contas pessoais dele. Agora, o desafio, porque assim, você não pode ter, por exemplo, o meu CPF em 3 bancos, como chaves aleatórias. Na verdade,
A gente vai ter que escolher uma conta. Não, na verdade, professor, o Pix, para a gente receber, nós não precisamos ter chave, né? Aliás, desculpa. Eu preciso passar a gente pode ter. Confuso ainda. Mas vejam só, nós teremos chave Pix para as pessoas físicas na conta de outros recursos. Perfeito. Que é na única conta onde o candidato poderá receber recursos de pessoas físicas. Nas outras duas contas, que é a conta de fundo partidário e do FEFIC, né, eu gosto mais de falar FEFEC, eu acho tão mais bonitinho. Comum. Então, na conta do FEFEC e na conta de fundos partidários, o candidato só pode receber dinheiro dos partidos, recursos dos partidos. Então, ou seja, nós só vamos ter, então, ou o candidato, né, só vai ter chave Pix na conta de outros recursos, ok? Perfeito. Até porque o partido ele vai fazer ali poucas doações para o candidato, então a possibilidade de uma pessoa física fazer mais doações é bem maior. Então, por isso que é importante essa conta doações, ela sim ter a chave Pix, que vai ser o CNPJ do candidato. Então, ele vai fornecer o CNPJ dele para a pessoa física fazer a doação. E aí, acabou o assunto. Concordo plenamente, professor. Legal. Bacana. Essas novidades, né, essas inovações, acabam gerando um pouco de confusão, né? Um pouco de conflito aí nas ideias. Exatamente. Bom, vamos avançando aqui. Outra fonte de recurso importantíssima, né, que utiliza-se bastante nas campanhas eleitorais, são os recursos estimáveis em dinheiro, né? E são aqueles recursos que não financeiros, que são avaliados a valor de mercado. Então, é muito comum as sessões, né, as sessões gratuitas, então não pode haver cobrança, e a prestação de serviços próprios, né? Então, a resolução, ela trouxe essa afirmação, essa informação, que o bem tem que ser de propriedade da pessoa que está cedendo. E só pode doar serviço próprio quem presta o serviço e tem, né? Você vai contratar uma pessoa para ser motorista, você não é nem motorista, não tem nem habilitação, né? Ou uma pessoa para desenvolver uma página, né? Você não é web design, enfim. Tem que tomar cuidado nisso aqui. Precisa ter muito cuidado com a documentação, né? Porque o profissional da contabilidade tem que auditar isso. Então, toda essa documentação, o termo lá, instrumento de cessão, de trabalho voluntariado, ele precisa checar essa fonte, se realmente é permitido, se pode fazer essa cessão, né, antes de ingressar esse recurso na campanha do candidato. E aqui é obrigatória a emissão de recibos eleitorais. Então, né, como é o que a gente fala, né, emite recibo para tudo e você fica mais tranquilo. Para não ter confusão, né, professor? Não tem confusão. Não tem confusão. Então, emite recibo para todo mundo. Exatamente. O autofinanciamento, né, outra possibilidade dos candidatos movimentarem aí, aportarem recursos nas suas campanhas. Nós temos aí o limite de 10% dos gastos para o cargo em que ele concorrer, conforme previsto na lei, né, das eleições, lei 9.504, e soma-se do titular e do vice, né, e do suplente, no caso de senador. E aí nós temos, eu trouxe aqui, pessoal, só a título de conhecimento, né, de passar essa informação, eu achei interessante um recurso especial eleitoral que foi julgado pelo TSE, pelo plenário, no final do mês passado, dia 26 de maio. Vou contar rapidamente esse caso, que aconteceu o seguinte: numa cidade, no município de uma cidade, em Piauí, Esperantina, município de Esperantina, em Piauí, teve uma situação onde um candidato a vereador, ele extrapolou o limite de doação. Por quê? Porque esse limite de 10% engloba os recursos financeiros estimáveis, né? Não é só os financeiros. Então, o que aconteceu? Esse candidato a vereador, o limite, ali, se não me falha a memória, era R$41 mil, o limite de gastos permitidos. Então, ele poderia doar 10%, que seria R$4.100, um pouco, mais ou menos. E ele doou 7 mil, pouco mais de 7 mil, justamente porque o valor do veículo próprio dele ultrapassou. O que aconteceu? Ele teve as contas desaprovadas, né, em primeira instância, foi intimado a devolver 50% do valor da multa, porque embora ultrapassou 100%, mas usaram os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
porque se tratava de um veículo próprio, enfim. E ele teve as contas desaprovadas. Eles recorreram, né, através do seu advogado, na segunda instância, no TRE do Piauí. Também o recurso não foi provido, né, foi mantida a sentença de primeira instância, e eles recorreram na terceira instância, no Tribunal Superior Eleitoral. E aqui, eu trago aqui uma matéria que está lá no site do TSE, eu achei interessante, né, esse julgado, que o TSE reverteu essa decisão. Veja como é complicado, né, essa questão. Porque a regra é essa mesmo. O candidato ele tem que se atentar que os 10% engloba financeiros e estimáveis. E aqui o interessante que eu verifiquei aqui no voto do ministro Alexandre de Moraes, que ele fala o seguinte, né, que o ministro Alexandre de Moraes afirmou que a quantia excedente, que corresponde ao valor do carro usado na campanha, não ultrapassou o limite de R$40 mil das doações estimáveis em dinheiro, relativos ao uso de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador. Então, assim, nós sabemos que essa regra de 40 mil, ela é aplicável a pessoas físicas. Então, a pessoa física, para doar um bem estimável a um candidato, um partido, só pode ser até R$40 mil. Mas o ministro Alexandre de Moraes, ele, no seu voto, né, deixou entender que ele usou esse parâmetro. E aí ele ainda fala que a cessão de bens móveis e imóveis para uso acaba contabilizando um limite próprio, ou seja, a legislação autoriza o uso de automóvel de propriedade do candidato, mas é propriedade da pessoa física, não se transfere à campanha, observou o ministro ao destacar a necessidade de se diferenciar a pessoa física do candidato. Então, assim, ele interpretou, né, que o veículo não é do candidato, CNPJ, ele é do CPF. Essa foi a interpretação que faz sentido. Claro, então assim, só que a legislação ainda não é clara, ela ainda é confusa, né, ela é complexa, então eu acho que é um ponto aí que poderá ser melhorado, né, essa parte. Cessão, né, cessão de qualquer bem, seja ele móvel ou imóvel, ele tem que ser em nome de pessoa física, né, ele só pode estar em algum CPF. CNPJ jamais é fonte vedada. Exatamente. Nesse caso aqui, o automóvel ele estava sim no CPF do candidato, né? Então ele pode utilizar, sim, desde que esteja declarado lá no Candex, ele pode utilizar. Então o veículo, até no voto do ministro, ele fala o seguinte, olha, o veículo é da pessoa física do candidato, não é do candidato pessoa jurídica, né? CNPJ. Então por isso que eles reverteram essa decisão. Mas hoje, quando você vai orientar o candidato, você não vai, né, deixar o candidato ir até a terceira instância para derrubar uma decisão, né? Exato. Então, você tem que falar para ele que a regra certo, é essa. Né? Vai que não dá certo lá no final. Exatamente. Então, a orientação é essa. Até surgir uma regulamentação melhor desse ponto, a regra é essa. 10% engloba, né, os estimáveis e os financeiros. Aqui, finalizando essa parte, os limites de gasto, esperamos, né, serão divulgados provavelmente na próxima semana, dia 20. Mas é 20 de julho, professor. Ah, é verdade. Márcia, você está atenta, viu? Obrigado, é verdade. 20 de julho, pessoal. Foi um equívoco, nós estamos em junho. E aqui nós temos aqui que eu falei, né, que os bens próprios do candidato somente podem ser utilizados na campanha eleitoral se declarados no Candex, né? Então, essa é uma parte importante que o candidato às vezes não sabe, também não é orientado, porque às vezes não procura essa orientação. Então, ele não pode, por exemplo, até a disponibilidade financeira, se ele pretende utilizar, tem que estar declarado, que ele possui essa disponibilidade. E bens, né? Porque em 2020, por exemplo, choveu de diligência, de candidato que não utilizou bem e não declarou no Candex. As doações recebidas de pessoas físicas, essa regrinha todos sabem, né? 10% dos rendimentos brutos, né? Brutos, não líquidos, auferidos no ano anterior à eleição. Aqui precisa tomar cuidado com doações, né, de pessoas beneficiadas por algum programa do governo. Então, em 2000, acho que adiante eu tenho o link, eu vou postar o link, né? Em 2020, se vocês verificarem lá no TSE, foi identificado muitas irregularidades, né, de muitas pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial,
e Bolsa Família fizeram doação para candidatos. E aí, no início de 2021, o Ministério da Cidadania editou uma portaria que suspendeu o benefício de muita gente. Suspendeu, enfim, né, essas pessoas tiveram muitos problemas por conta disso. Então, aqui o candidato não é proibido ele receber um recurso, né? A pessoa trabalha, recebe um programa do governo. A lei não fala que é proibido, só que ele tem... Aqui o problema maior, se não for identificada ali uma fraude, o problema maior aqui é para a pessoa, né? Por quê? Essa pessoa ela vai perder o seu benefício e depois ela vai cobrar o candidato. Então, assim, o candidato, e aí o profissional da contabilidade pode ajudar, obviamente, né? Precisa fazer. Então, esses doadores, eles têm que ter essa ciência. Então, é importante ali fazer uma ficha, né, um cadastro desses doadores, uma declaração, e já colocar ele afirmando, tendo ciência, que ele, se doar, ele vai perder o benefício. Ou seja, ninguém vai querer doar. Então é importante essa parte aqui. E o candidato, eventualmente, se for caracterizado fraude, poderá responder também por abuso de poder econômico. Nós temos aqui a utilização dos fundos públicos em cumprimento das cotas de gênero e racial. Então nós temos o fundo partidário que foi criado pela Lei 4.740 de 65, bastante antigo, depois foi regulamentado por outras leis. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o FEFEC, como a Márcia gosta de falar, FEFEC, é mais comum, né? Ele foi criado pela Lei 13.487 de 2017. Então, aqui só uma diferença assim, rápida, né? Que o fundo partidário, a finalidade dele não é eleitoral. A finalidade dele é para custear os gastos partidários no decorrer do ano, mas o partido pode utilizar. O partido pode utilizar nas eleições. O FEFEC, sim, esse tem natureza unicamente eleitoral. Ele deve se utilizar apenas nas campanhas eleitorais. E deve ter aplicação mínima nas candidaturas femininas, né, conforme a DI 5617 do STF. Essa aplicação proporcional em candidaturas de pessoas negras foi melhor esclarecida, né, através dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, onde o ministro... fugiu o nome, Lewandowski, ele concedeu uma medida cautelar, justamente explicando, né, que esses recursos deveriam ser aplicados nas candidaturas na cota de gênero e racial. E aí ele esclareceu a forma de aplicação. Isso aí houve uma confusão, quem trabalhou em 2020 sabe, né, porque já teve toda a questão da pandemia e muitos partidos já tinham recebido recurso. Aí de,pois tinham que aplica ou não aplica, né? Já é difícil o partido conseguir aplicar na cota feminina. Aí criaram a cota, né, racial. É importante, nós devemos apoiar sim, porque precisa, né? Mas os partidos tiveram dificuldade. Então, assim, muitos partidos não conseguiram cumprir essa regra. Eles não conseguiram. Porque eles não tiveram tempo. Foi muito em cima da hora, né, que saiu a publicação do acordo, essa decisão. Saiu muito em cima da hora e ficou bem difícil mesmo para os partidos. Isso, ficou muito difícil para os partidos. Então, tem aí uma PEC tramitando aí no Senado, parece que vão dar anistia para os partidos que não cumpriram. Mas, para essas eleições de 2022, os partidos deverão ficar muito atentos, né? Porque certamente será fiscalizado essa distribuição. Nós temos aqui e uma novidade, né? A distribuição desses recursos públicos deverá ocorrer até o prazo final para entrega da prestação de contas parcial. Aí poderá haver algumas confusões, né? Por quê? Porque, veja, o prazo final para a entrega da prestação de contas parcial é o dia 13 de setembro. Só que imagina que o partido faça essa transferência lá no dia 10, dia 12, eventualmente, né? Bom, ele estará errado? Não. Por quê? Porque a parcial só vai entrar gastos e despesas, né, receitas e despesas, doações e gastos, até o dia 8, realizado até o dia 8. Então, assim, o ideal seria que os partidos conseguissem fazer até o dia 8. Mas nós sabemos, né, da dificuldade, os partidos, às vezes, eles avaliam, né, eles vão sentindo o calor da campanha eleitoral, às vezes eles seguram um pouco o recurso e vão passar mais para o final, né? Então,
esse ano vai ser mais complicado essa questão das cotas. E aqui eu tenho o link, né? Quem tiver curiosidade de ver essa decisão, tem o link também. E aí, vamos ao nosso segundo caso. E, professor, mais um caso prático. Ó, pessoal, vocês viram que esse professor é bravo, hein? Vamos lá, vamos lá, pessoal. Ele, vamos praticar. Exercício sempre aí. Vamos lá, vamos então. Praticar. Vamos aqui vai exigir um pouco de conhecimento matemático, mas isso o contador é bom, né? O contador conhece muito de matemática. O contador sabe tudo de número, contador né, sabe, gente? Conhece de números. Vamos lá. Vamos, então, ao segundo caso. Então, o caso prático 2 é o seguinte. O Diretório Estadual, Partido da Esperança, pretende aplicar 800 mil do fundo partidário em apoio aos seus candidatos e candidatas nas eleições de 2022. Esse partido lançará 120 candidatos, sendo 72 homens, dos quais 39 são brancos, 33 negros, e 48 mulheres, das quais 27 são brancas e 21 negras. Na divisão desse recurso, é correto afirmar que A. O total a ser aplicado nas candidaturas de homens negros é 260 mil. B. As 21 candidatas mulheres brancas juntas deverão receber 140 mil reais. Ou C. A soma total dos recursos a serem destinados às candidaturas de pessoas negras é de 360 mil. Então, fiquem à vontade aí para... Difícil essa, hein, professor? Essa é um... Tem que pegar a calculadora, gente. É um desafio. Porque tem algumas particularidades aqui. Vamos lá, respondam aí na enquete, pessoal. Em qual valor vocês chegaram aí, né? Isso, vamos ver o pessoal calculando. Tá o tempo aí, mas... Tempo, tá tranquilo? Vamos lá, já conseguiram, será? Mais um pouquinho? O pessoal tá bonzinho, ó, querem dar mais tempo para vocês. Pergunta difícil essa, né, Renato? Essa é desafiadora, né? Questão para usar a calculadora HP12C. É verdade. Ou modernizando o Excel, né, professor? Verdade. Eu sou da época da HP12C, ó, aí a gente esquece que o pessoal agora é moderno, eles usam Excel, professor. Verdade. E você acostuma usar, eu digo no caso, né, a HP12C, você desaprende a usar aquela calculadora comum, né? Toda vez que você vai pegar. Olha lá, temos aí a resposta da enquete. Oh, legal. E aí? Oh, legal. Olha, acertaram. Muito bom, o pessoal tá Olha, tá vendo? O contador sabe fazer conta aí, ó. Viu só? Parabéns, pessoal. Todos vocês que responderam, parabéns, viu? É isso mesmo. Agora vamos, né, a solução do... Isso, vamos aqui, a solução está aqui. Primeiro, só lembrando aqui, ó, que aqui trata de fundo partidário. Então, é uma questão
ter essa particularidade, porque existem particularidades para o FEFEC e para o fundo partidário. Então, primeiramente, o FEFEC ele será distribuído e fiscalizado em âmbito nacional. Já o fundo partidário vai ser local. Cada partido que utilizar vai ter que fazer esse cálculo. Então, aqui nós podemos... Qual é a regra, né? Qual é como que o ministro, né, nesse julgamento aí, determinou? Primeiro, deve ser separado os dois grupos, né? Homens e mulheres. Então, aqui nós temos dos 120 candidatos, 72 homens e 48 mulheres, né? Representando 60%, 40%. Está acima do mínimo, que é 30%, né? Para as candidaturas femininas. Então, dos 800 mil, nós temos 480 mil homens e 320 mil mulheres. E aí, o passo 2, deve ser calculada a proporcionalidade de homens negros e mulheres negras em cada grupo. Então, pegamos aqui o valor de 480 mil, dos 72 homens, 39 são brancos, 33 negros, acha-se um novo percentual, 54%, 46%, e divide essa fatia que foi destinado aos homens. As mulheres, a mesma coisa, né? São 48 mulheres, 27 brancas e 21 negras, 56%, 44%. Então, nós temos aí os 320 mil destinados à cota feminina, 180 mil para mulheres brancas e 140 mil mulheres negras. Então, aqui, ó, nós podemos ir por eliminação. Na alternativa B, aqui é uma pegadinha. Então, que o pessoal que ficou atento aí, é uma pegadinha. Está dizendo que as 21 candidatas mulheres brancas, juntas deverão receber 140 mil. Então, primeiro, aqui, não existe 21 candidatas, né? 21 candidatas brancas. Na verdade, são 27 candidatas brancas. Então, aqui já tem um... Então, a B não é. A A, o total a ser aplicado nas candidaturas de homens negros é 260 mil. Então, homens negros, aqui no nosso cálculo, é 220 mil. Então, não é. Agora, se somando o total de recursos das mulheres negras, né, que é 140 mil mais 220 mil de homens negros, nós chegaremos, né, na resposta de 360 mil, que é a alternativa C. Parabéns a todos aí que conseguiram fazer isso. Muito bem, muito boa questão, professor. E aí eu tenho uma pergunta aqui para você. Legal. Como fica o repasse dos recursos públicos entre os candidatos e partidos, tendo em vista a nova figura da federação partidária? Muito relevante a pergunta, Márcia, porque justamente, né, nós estávamos só acostumados com a figura da coligação e agora temos a federação. Tem os benefícios, né, então aqueles partidos que estão federados, o contador que irá trabalhar com esses partidos, em relação à federação, a distribuição de recursos entre eles está permitida, né, independente se é da eleição majoritária ou proporcional. O que tem que se tomar cuidado é que na legislação que criou a federação, ela diz que se o partido doador, né, se ele enviar um valor, né, do recurso público para um outro partido federado, está ali na federação, se houver desvio de finalidade, se esse partido beneficiado, né, ele não aplicar corretamente aquele recurso, esse partido beneficiado terá as contas reprovadas e o partido doador também. Então, é o que está dizendo na legislação. Então, ambos terão problema. Então, veja a importância, né, de fazer um bom trabalho, um planejamento, justamente para fiscalizar essa questão. E as coligações, né, ainda são permitidas para os cargos majoritários. Então, se for destinar um recurso para apoio ao majoritário, é permitido, né? Não, pode também, não pode para eleição proporcional. Muito bem, obrigada, professor. E vamos, então, ao nosso terceiro bloco, né? Desculpa, Márcia. Na verdade, eu... Cortei aí na metade, então. Desculpa, na verdade, eu até esqueci, né? Porque para sustentar, né, embasar a resposta do caso 2, na verdade, o parâmetro é esse, né? Então, aqui, o ministro Ricardo Lewandowski, ele determinou o seguinte, que o volume de recursos destinado à candidatura de pessoas negras deve ser calculado a partir do percentual dessas candidaturas dentro de cada gênero e não de forma global. Isto é, primeiramente deve-se distribuir as candidaturas em 2 grupos, homens e mulheres, e na sequência deve-se estabelecer o percentual de candidaturas
percentual de candidaturas de mulheres negras em relação ao total de candidaturas femininas, bem como percentual de candidaturas de homens negros em relação ao total de candidaturas masculinas. Do total de recursos destinados a cada gênero é que se separará a fatia mínima de recursos a ser destinada a pessoas negras. Então, nós temos aqui a fórmula, né? Uma então, fundamentação, na verdade. Fundamentação, né, exatamente. Aquilo que a gente tem que calcular. Muito bom. Então, agora sim, podemos ir para o nosso terceiro bloco.